falava que o dia que ele formasse faixa preta, tudo, ele ia trazer o taekwondo para o bar, que ele gosta daqui, né? Ele nasceu aqui. Tem que entrar, tem que cumprimentar, tem que tirar o chinelo. Taekwondo é para todo mundo. Taekwondo é para aquela criança que precisa melhorar a coordenação motora. Taekwondo em Ubá tem o mestre Paulo, tem o mestre Jurandir, tem o professor Diego. Na época ninguém conhecia o que era taekwondo aqui em Ubá. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. O taekwondo entrou na minha vida foi por acaso. Eu fui passear Juiz de Fora, procurando assim, academia, que sempre eu gostei de esporte. Eu encontrei academia assim, de judô e karatê. Me matriculei no karatê, treinei karatê 1 ano e na mesma época fazia o karatê e o judô. Aí depois de 1 ano, eu andando pela cidade lá, eu vi uma academia de taekwondo, eu achei um movimento muito bonito, aí meu coração falou, né, bateu mais forte pelo lado do taekwondo. Eu fui lá, me matriculei, fiz muita amizade com os alunos da época, o professor também, ele era um professor muito excelente, tecnicamente falando. Aí eu fui assim, me aprimorando, treinando, participando de campeonato. Eu fui para lá em 79, 83 voltei para Ubá, comecei a trabalhar aqui em Ubá dando aula de taekwondo. Eu dava aula aqui em Ubá e ia uma vez por mês no Rio de Janeiro para dar continuidade no treinamento. Que na época o mestre, né, até hoje no caso, meu mestre é o mestre Jung Ho Kim, o mestre coreano. Ele é um mestre internacional, muito conhecido no Brasil, e o mundo inteiro conhece o mestre Kim, né, através do taekwondo. Tinha um amigo nosso que treinava taekwondo. Aí eu já estava lá na casa da minha tia, era vizinho da minha tia. Aí ele sabia que eu gostava de arte marcial, né? Porque o meu pai também treinava karatê e tudo. Aí ele sabia que eu gostava. Um dia ele falou: Socido, vamos lá na academia tal dia que eu vou treinar taekwondo, você vai conhecer. Falei: vamos, mãe. Eu tinha 16 anos. Aí chegamos lá, aí eu vi que era o Jurandir que estava dando aula. Foi dando uns encontros assim, engraçados. Aí depois ele me chamou para treinar lá na academia com ele. Aí eu comecei a treinar, foi nessa época. Aí 2 anos, mais ou menos, que a gente estava namorando, ele veio para Ubá, né?
Aí eu vim pra cá, a gente casou e ficamos até hoje. Eu tive contato com o Taekwondo foi em 1996. Dois amigos me chamaram para estar participando de uma arte marcial. Na época, eu nem sabia o que era Taekwondo, né? Eu achava que era até uma modalidade de agarrar, jogar no chão. E quando fui participar da academia a primeira vez, a academia do Mestre Jurandir, que eu vi que era nos golpes, assim, era soco, chute e tal. Eu falei assim, opa, essa modalidade aí, é isso aí que eu gosto mesmo. A primeira vez que eu tive contato com o Taekwondo foi num projeto social que tinha numa escola que eu estudava aqui da minha cidade, que era o Mais Educação. Tinha várias oficinas de vários esportes, várias atividades. E eu optei por praticar o Taekwondo. E lá eu conheci o mestre Paulo. Infelizmente, o projeto teve fim por alguns motivos e eu recebi o convite para continuar treinando na academia do mestre Paulo. Quando eu fui para a academia, eu gostei muito, eu fui muito bem recebida pelo mestre, pelos alunos e daí eu não parei mais com o Taekwondo. Eu comecei a treinar o Taekwondo, foi uma coisa muito inusitada, né? Eu sou de São Paulo e eu estava passando em frente a uma escola, tinha um projeto de Taekwondo. Eu costumo dizer que eu sou aluno de projeto social, porque realmente eu sou. E eu tava ouvindo uns gritos, a galera gritando e tal, e eu passei. E o meu antigo mestre, que era o professor atual na época, né? Eu conversei com ele. Aí ele falou assim, vem treinar, vem fazer uma aula aqui. Eu falei, não, cara, não vou treinar isso não. Você fica gritando aí igual um maluco, não vou treinar isso não. Aí ele falou, não, vem cá, vamos fazer uma aula. Aí eu fiz. Eu era muito imperativo, tinha problema com concentração e tudo mais. E aí ele me chamou, eu fiz a aula, gostei demais. Apanhei muito na minha primeira aula, antigamente era muito assim, o marcial, muito pesado. E aí me identifiquei, falei, é aqui que eu vou ficar. E aí com 10 anos de idade eu comecei a treinar Taekwondo e nunca mais parei. Eu sou a Patrine, esposa do Diego Miguetti, do professor Diego Miguetti. Sou faixa preta primeiro dan de Taekwondo. Pratico a Taekwondo há quase 8 anos. Na minha família é comum, porque eu vim também de uma arte marcial, né? Nasci no berço da capoeira e a minha mãe carregava a gente para cima e para baixo, meu pai carregava a gente para cima e para baixo. Os dois sempre deixou a gente dentro da academia, às vezes eu dormia enquanto meu pai estava dando aula. Então saber que eu tô levando meus filhos para o esporte, né, para o social, vivi o social minha vida toda e saber que eles estão tendo a mesma vivência que eu é muito bom, gratificante. Eu sei que eles vão dar continuidade na arte marcial, no esporte, vão gostar, vão levar isso para a vida deles. Isso para mim é muito gratificante. Meu nome é Flávia Moretson, eu sou cardiologista aqui em Ubá. E o Taekwondo entrou na minha vida através do meu filho, João Eduardo, que começou a ter aulas com o professor Diego Migretti na escola, na Rede Sagrado, e ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, o João Eduardo começou a fazer as aulas e, em algum tempo, a gente se interessou e foi procurar o professor para ver se ele daria aula para adultos. Então, eu e meu marido, Eduardo, começamos a praticar o Taekwondo há 7 anos atrás. Eu sempre quis participar de artes marciais, fazer uma arte marcial. E vendo os treinamentos do Miguetti, eu me interessei bastante. Procurei ele, a princípio ele não tinha turma de adultos. Aí ele abriu uma turma de adultos, comecei a participar. A princípio era só um meio de eu ficar junto com a família, junto com meu filho, participar, né? Praticar o esporte era muito legal. O mais legal de tudo era a gente praticar o Taekwondo em família. Era o mais legal, né? Claro que a gente estava buscando a saúde física, mental, que isso é muito importante. Mas o mais legal de tudo era estar junto com a família. Fazer um esporte junto com a família. E, né, começar a arte marcial, que eu sempre quis fazer. Como profissional da saúde, eu oriento meus pacientes a buscar uma atividade física. E é óbvio que se você fizer uma atividade física com prazer, você vai fazer mais bem feito. Então, o Taekwondo é uma atividade aeróbica que vai ajudar tanto o coração, o pulmão, quanto a melhorar a musculatura e a saúde óssea, né, de quem fizer. Portanto, eu recomendo o Taekwondo em todas as atividades e, obviamente, procurar alguma coisa que traga prazer, além da questão da saúde. O Taekwondo é vida,
Eu participo, estou no alto rendimento, fui campeão mineiro, estou indo para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. A Taekwondo agora é filosofia de vida e não tem como ficar sem mais não. Eu comecei porque eu estava no dia... Na terça-feira, em fevereiro, na Praça Esporte, eu estava tentando nadar, aí eu vi uma porta aberta aqui mesmo, aí eu pensei, eu vou lá para ver o que tem, e depois eu vou lá entrar para fazer. Aí eu vi que tinha um monte de pessoa lutando aqui, aí eu decidi entrar. Eu falei pro meu mestre, aqui que luta mesmo? Aí ele falou, é aqui sim. Então eu comecei a lutar. Eu comecei a lutar com 7 anos e terminei e nunca terminei. E no Taekwondo, meio que as coisas que eu mais gostei é da luta, os movimentos, e que não é para atacar, assim, defender. E também para disputar para ser campeão. Eu lembro que eu queria fazer taekwondo, tipo assim, eu conheci um pouco taekwondo e eu pedi, acho que foi minha mãe para fazer taekwondo. Daí, como eu ainda era muito novinho, eu não tinha muito negócio de fazer atividade física, meu avô foi me ensinando os exercícios básicos para, né, assim, caminhar um pouco, subir escada para, né, mexer o corpo. Daí eu comecei a fazer taekwondo assim. Ele é o neto, né? Eu tenho 15 anos, começou a treinar taekwondo com 8 anos, continua treinando. Para mim é uma satisfação, é uma alegria muito enorme, muito grande, viu? Eu acho muito legal o trabalho, né, do taekwondo na cidade. É algo que desde criança eu vejo meus colegas praticavam, né, lá a gente, todo mundo era criança. Um grande amigo meu era aluno do Jurandir e hoje eu sempre, quando eu encontro com o Jurandir em Tabajara, eu converso com ele, eu vejo o trato dele com as crianças, né, a proposta dele no ensino do taekwondo, como ele desenvolve essa parte filosófica, os valores que ele trabalha isso muito bem. Então é muito legal de ver as gerações, né, também tendo a oportunidade de praticar o taekwondo com ele, de iniciar o taekwondo com o mestre Jurandir. O que me inspira até hoje, porque eu sinto um prazer enorme sair de casa e ficar trabalhando com a meninada, com adolescente, adulto. Para mim o maior prazer é trabalhar com as crianças, porque as crianças transferem para mim, transpiram uma alegria muito grande, viu? Eu costumo dizer para os meus alunos assim que eu não imaginava que eu iria viver de taekwondo, né? Foi uma coisa que aconteceu de repente. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos de idade, eu era faixa verde. E aí o meu professor na época falou assim: "Ô Miguete, você quer dar aula de taekwondo?" Eu falei: "Quero". Ele falou assim: "Então, na terça-feira, tal horário, a gente vai na escolinha, chamava Turma da Mônica. Do outro, lá em São Paulo, a gente fala do outro lado da linha, né? Aí, do outro lado da linha, aí ele falou, ó, terça-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, beleza. Ele morava num apartamento, eu passei, dei um grito, Fernando, Fernando. Aí ele me jogou a raquete e falou assim, ó, vai lá e dá aula. Eu falei, mas você não vai comigo não? Ele falou, vai lá e dá aula. Aí eu cheguei lá, os moleques tudo pequenininho assim, da educação infantil, 4, 5 anos. E eu não consegui dar aula, foi a pior aula da minha vida. Eu colocava um menino em formação, quando eu ia colocar outro já saía, os moleques se batendo naquele negócio todo. E depois daí nunca mais parei, comecei a dar aula, voltei, falei, ele perguntou como é que foi, eu falei, Fernando, quero dar aula não, cara, muito difícil, os moleques muito bagunceiros, não vou dar aula não. E aí comecei a dar aula, aí eu puxava treino na academia e tal. Sempre gostei de ensinar, mesmo não sendo professor, eu comecei já a ensinar na faixa verde. E até hoje dou aula. Ali no tio Du ali vai chutar a bandal, direita e esquerda, só isso pra aquecer. Faz aí, Júlio. Na hora do chute eu não chuto com o braço aberto. Olha pra mim, ó, as crianças aqui, ó.
Na época eu gostava muito da competição, até o mestre levou eu e na época o Yuri. A gente participou de uma etapa do Mineiro e na época eu medalhei, me saí bem. Então ali eu comecei a gostar da competição, né? Eu nunca tinha pretensão de dar aula, mas aí na época na academia surgiu uma oportunidade, surgiu uma necessidade de estar suprindo um professor que tinha faltado. O mestre na época me colocou para estar puxando o treino. E dali eu comecei a desenvolver, aí eu comecei a pesquisar a questão de competição, movimentação de esquiva, essas coisas, e comecei a me adequar e conseguir a me atualizar nessa parte. Comecei a treinar os atletas e com isso consegui alguns resultados. Na época, na mesma academia, a gente conseguiu ter um resultado com as crianças sendo campeã mineira aquele ano. Então dali eu já comecei a pegar um gosto como professor. Hoje em dia o taekwondo, você pode empurrar, chutar. Você pode clinchar, você não pode agarrar. Comecei a fazer demonstrações em escola, clube, praça pública, né, evento. Na época tinha muitas festas no Horto Florestal, né? Aí sempre nessas festas de horto, aniversário da cidade de Ubá, eles me convidavam, levavam um grupo lá para fazer demonstração. Eu trazia assim amigos, né, colegas de Juiz de Fora, vinha fazer quebramento, luta, os movimentos do taekwondo em si, através desse trabalho que foi divulgado. Assim que ele formou, ele veio e fez uma demonstração aqui no Armarinho Santo Antônio, no clube, né, do Armarinho Santo Antônio. E foi até uma demonstração muito bonita. E aí ele trouxe, foi nessa época, mas a gente ainda demorou um pouquinho para casar, para eu vir para cá, né? O primeiro lugar que eu dei aula na Cristiano Roças, Avenida Cristiano Roças, no 4º andar. Eu fiquei lá, não me recordo o tempo, depois já passei para vários lugares aqui no bairro. O lugar que eu fiquei mais tempo foi no APAI, que na época Fernando Mota, ele era presidente do APAI. Eu conversei com ele, ele me convidou para dar aula lá e me cedeu um salão. Eu fiquei lá uns 10 anos ou mais um pouquinho. Depois fui trabalhar na Liga Operária. Eu consegui lá um local lá, aluguel e tal, e fiquei lá por um tempão também. Depois eu passei da aula de Santa Bernadette. O taekwondo vinha ainda de um esporte de elite, né? Então para você ter um material, o próprio uniforme, por exemplo, na época o salário acho que era R$100 o salário mínimo, eu ganhava 50 por mês trabalhando no expediente. A mensalidade da academia era 25, o dobro era 50, então você treinava um mês, juntava metade do outro e tal. E material de proteção, na época, década de 90, final da década de 90, praticamente não existia. A gente treinava diretamente sem protetor, né? Auxílio de raquete, um saco de pancada e frente a frente, né? Agora, material de proteção mesmo, igual hoje em dia tem, essa preocupação não tinha na época. Não tinha hoje o luxo que a gente tem hoje, né? De ter um tatame, né? Raramente tinha um protetor de tórax. Na época, era-se mais firme. Era uma luta assim, de derrubar o atleta. Não tinha placar eletrônico, não tinha nada. Era tudo marcado no computador ou até antes era no papelzinho. Antes dessa dificuldade de material, né? Eu comecei a comprar, na época era curvinho e tal, ganhei umas borrachas ou comprei borracha e sentei numa máquina, eu, meu pai e minha mãe, pra aprender. Aí foi na época que eu aprendi a costurar, para começar a fazer mesmo, ver que a costura aqui pegava até fora. A gente começou a fazer para poder trabalhar a equipe, né? Trabalhar os alunos. Em 2004, 2005 já ainda era um material caro, difícil de adquirir. Então eu sentei na máquina mesmo com meus pais, comecei a fabricar isso. Até se você espalhar em academias em Ubá, é capaz de você ver um protetor que era meu, que eu fiz ainda espalhado em outras academias aqui em Ubá. Através do taekwondo, levando o taekwondo para as comunidades, para as roças da nossa região aqui, eu tenho buscado trabalhar e transformar a vida de jovens e adolescentes através do taekwondo. Meu nome é Idaiana, esse aqui é meus 2 filhos. Graças a Deus, eu vim falar graças a Deus porque eu tenho 2 crianças que é especial, esse já tem um laudo que é autista. E eu venho procurando um modo de enquadrar eles na sociedade para conseguir chegar até no Diego. Gente, é uma pessoa que, sem explicação, na hora que eu falei do problema que meus filhos tinham, ele acolheu na mesma hora, entendeu? Porque o preconceito hoje em dia rola muito ainda. E o comportamento deles, depois do taekwondo,
mudou assim, da água pro vinho, porque hoje ele está aqui parado perto de mim. Se antes da aula, desde que começou a fazer a aula, eles eram agitados, não tinham, né? E a gente vê que os filhos da gente é bem aceito, é muito bom. A gente tem que ter paciência, olhar com o outro, olhar, né, pro outro com carinho, com amor, que eles também podem praticar arte marcial, assim como todas as outras crianças, que a gente não pode falar, o fulano não pode porque ele é autista. Não existe isso. Meu nome é Isabela, eu tenho 11 anos, treino taekwondo há 6 anos e comecei a treinar em projeto social e agora treino na academia do Diego. Fui campeã mineira nas 3 etapas, participei das 3 categorias e vou disputar o Campeonato Brasileiro. Taekwondo me ajuda muito na minha saúde mental e física e é muito bom treinar, vim treinar todos os dias, fazer treino de alto rendimento é muito bom. Eu acho que o projeto social dá oportunidade para muitas pessoas e eles têm potencial. Como eu comecei a treinar em projeto social, eles também estão começando. O Diego é legal, é um bom professor, me deu várias oportunidades. Ele é atencioso, é nervoso quando precisa. Eu indicaria a academia que eu faço taekwondo e falaria para não desistir e continuar, seguir em frente. Antiga TV1, né, abaixo Santa Cruz, eu fui lá fazer uma entrevista de um evento que eu fazia e tive a felicidade de conhecer o mestre Jurandir. Estava apresentando as crianças lá no estúdio. Aí falei com ele que tinha uma filha que, né, estava precisando fazer física, né, uma menina muito peralta. Aí ele falou para me levar a Emanuele lá na academia dele, que dava aula na Liga Operária, no antigo prédio da Liga Operária, na 22 de maio. Aí na segunda-feira, combinado, eu conhecia no sábado, na segunda-feira eu levei lá. Ele falou que era mestre de artes marciais, taekwondo, ele que tinha trago o taekwondo para cá, né, o pioneiro aqui na região, desde 80, 82, me parece. Ele falou, não, vamos fazer, você vem trazer a criança aí 3 vezes na semana, tal, seria bom. Eu falei, mestre, é um sonho meu, né, já que o senhor está me dando essa esperança, que eu levo o jeito, então o senhor passa um alongamento para mim, uns 30 dias, né, se eu aguentar eu fico, né. E nesses 30 dias de fevereiro de 2004, né, até hoje, eu estou agarrado com o mestre na academia, no Mangueira, na academia na casa dele, né? E não pretendo parar não, entendeu? Para mim, hoje, taekwondo é saúde mesmo, entendeu? Fazer muito exercício, pular corda. Então, está sendo muito benéfico para mim. Estou com 70 anos, entendeu? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Antes do taekwondo, rapaz, assim, levava uma vida mais sedentária, assim, sempre fazendo alguma coisa, nunca fui parado, sou muito energético, entendeu? Muita energia. Mas eu tinha algumas pedrinhas no rins, né, que eu nem sabia o que era cálculo renal, entendeu? E eu praticando comércio, chutando saco, bebendo água, pulando corda, exercício, eu expeli umas 5 pedras no rim, né? A última, né, Dr. Cury até tirou ela para mim no laser. Aí falou pra mim, Zé Carlos, seu rim estava sujo. Seu rins agora está limpinho, você pode continuar fazendo os exercícios que você faz, andando de bicicleta, fazendo taekwondo, pulando corda, bebendo muita água. Então eu me sinto outra pessoa, né? Meu nome é Fernando, eu sou praticante de taekwondo. Eu conheci o taekwondo na faculdade, foi justamente no ano em que eu conheci o Diego e a Patrine, que a gente estudou junto, a gente começou estudando, e a gente tinha uma disciplina que a gente precisava fazer um trabalho de alguma atividade física. Então a gente tinha uma coisa em comum que eu gostava, já tinha praticado lutas, o Diego já dava aula de taekwondo e a Patrine foi da capoeira, né? E aí a gente se juntou para poder fazer esse trabalho e desde então a gente é amigo há esse tempo.
comecei a treinar com ele, a gente treinou bastante tempo. Infelizmente eu precisei parar por conta de trabalho e faculdade, eu não consegui conciliar mais. Depois eu consegui voltar um tempo depois, no final da minha graduação na educação física, consegui tempo, voltei. Me ajudou muito porque eu passei por uma fase bem ruim. E assim, eu ter voltado pro taekwondo ali com a galera me ajudou demais. E hoje eu tô muito bem por conta do taekwondo. E agora, como eu consegui me formar em educação física, né? Hoje eu sou graduado, então sou personal trainer. E aí fiz uma parceria com o Miguete, né? Eu treino taekwondo com ele, ele treina musculação comigo na academia. E agora a gente também vou começar a fazer a preparação física com os meninos do atleta do alto rendimento, para a gente conseguir levar eles para o campeonato e conseguir trazer muito mais medalhas para a gente. No início eu levava a sério, mas eu não levava a sério a ponto de me sentir uma atleta. Mas com o passar do tempo, as responsabilidades elas vão aumentando. Quando você se gradua, você tem que ter mais afinco com os treinos. E aí eu comecei a disputar alguns eventos. E eu percebi que eu precisava me dedicar, me esforçar mais para ser uma atleta de verdade. Então foi um processo gradual no qual eu fui percebendo que eu precisava aumentar o meu esforço para atingir os resultados que eu tenho hoje. Acho que os momentos mais especiais para mim dentro do taekwondo foi a minha primeira troca de faixa, que é, acho, a primeira conquista que a gente tem dentro desse esporte, que quando eu fui para a faixa amarela. E daí eu já comecei a disputar vários campeonatos aqui em Ubá, em Juiz de Fora, e eu fui medalhando, fui conquistando alguns títulos que foram me motivando a continuar treinando e me dedicando cada vez mais. Quando eu comecei a treinar, eu tinha muitas medalhas de campeonatos regionais, de algumas academias, mas com o passar do tempo eu comecei a disputar eventos com um peso maior. Então eu já fui campeã estadual pelo Rio de Janeiro várias vezes. Em 2022 eu conquistei o título de campeã brasileira de taekwondo. E eu tenho medalhas da Copa do Brasil de 3º lugar, campeã da Copa Carioca, da Copa Rio. O Paulinho, inclusive o estúdio dele também é próximo aqui ao meu. Eu conheço o Paulinho, vejo o trabalho que ele desenvolve, que já também é uma pegada dos atletas de alto rendimento, né, dos competidores. Então eu vejo que cada um na cidade vai pegando, cada um da sua maneira, né? O mestre Jurandir nessa parte filosófica, nessa introdução da criança, o Paulinho já na parte do competidor, do alto rendimento, que também não deixa de trabalhar os valores também, uma pessoa, né, de coração muito bom, uma pessoa muito legal, amiga. E quando a gente está à frente como professor, né, no caso como atleta, que a gente traz medalha, a criança se espelha, né? Hoje em dia a gente eu estou à frente desde 2001, 2000 que eu comecei a estar à frente puxando uma aula ou outra. Então eu já criei aquela confiança, né? Então a gente tem aluno que treina a vida inteira, tem 25 anos que treina comigo, desde que eu comecei. É satisfatório, né, ver isso. É preocupante também, né? Porque a gente tenta passar o melhor possível, igual a questão de ficar longe de drogas, essas coisas, tudo, a gente... Hoje em dia é difícil, mas é gratificante porque você vê a criança crescendo com você como referência, alunos que às vezes não estão treinando, mas estão até em outros países, estão sempre conversando, tem aquela referência de chamar você de professor, de mestre. Muitos a gente conseguiu, né, se espelhar, muitos conseguiram voar mais alto, advogados, policiais, médicos, então a gente fica muito feliz da gente fazer essa parte da mudança da vida, da educação. Que tem criança que chega e acaba a gente sendo referência até como pai das crianças, então tem esse respeito a gente como pai. O mestre Paulo, ele sempre me tratou muito bem, ele sempre me acolheu, ele sempre esteve ao meu lado nos melhores e nos piores momentos. E eu tenho ele não gosta que fala isso, mas eu tenho ele como figura paterna. Às vezes eu brinco, eu chamo ele de papai. As pessoas, quando a gente viaja, perguntam se ele é meu pai, coisa assim.
E ele foi sempre uma pessoa que me motivou a continuar, nunca me deixou desistir. E eu falo para todo mundo que se hoje eu tô no lugar que eu tô, se eu conquistei as coisas que eu conquistei, é muito por causa dele também. Ele tem um papel importante, fundamental em toda a minha trajetória. Eu espero que, assim, essa mesma referência que os outros, eu tenho meu filho, tenha comigo também, cresça nesse meio, não precisa ser um faixa preta, mas cresça nesse meio. Cresça dentro da filosofia da arte marcial, que é ser um cidadão de bem, que é ser uma pessoa responsável, né? E o principal, né? Nunca desistir. Eu acho que a gente tenta passar para o aluno que está na frente, a gente é gratificante quando é isso, não só em competição, mas em tudo. A pessoa sempre buscar voos mais altos, não desistir na dificuldade, sempre ter essa vontade de crescer e desenvolver. O meu menino, né, começou a treinar, eu segurei o máximo, até que eu indico com os pais é a partir dos 5 anos, né? 5 anos não tem como você cobrar muita coisa, mas ele tá no meio, ele faz, é muito gostoso. Porque a vida inteira eu treinei filho dos outros. Começaram comigo nessa idade, hoje em dia é adulto. Então hoje em dia ter o meu filho no meio comigo, não tem como uma sensação, não tem como te falar em sensação, né? É muito gostoso, né? Ao mesmo tempo, acaba que eu cobro mais dele do que dos outros. Não sei se isso é natural do pai, né? Mas meu sonho olímpico talvez seria o meu filho. Né? Trabalhei com tantas crianças, mas quem sabe meu filho seria o meu sonho olímpico. É muito gratificante a gente estar no meio, né, da gente, tá participando, tudo. Apesar que ele fala que não gosta de treinar. Eu sou o Bento. Bento, quem é aquele cara ali? Meu pai. Como ele chama? Paulinho. Em casa, como você chama ele? De papai. E quando você tá aqui na aula, você chama ele de? Mestre. Meu pai tem medalha. Meu pai é campeão. Taekwondo. É muito diferente a gente dar aula para o nosso filho, ensinar arte marcial para o nosso filho, né? Porque a gente já é uma autoridade dentro de casa, né? Então ali para ele seria um momento de lazer, às vezes, né? De distrair, brincar, gastar energia. E acaba que às vezes é mais árduo dar aula para o próprio filho do que para outras crianças, mas também é muito bom, porque eu também dei muito trabalho para meu pai, e meu pai foi perseverante, né? Ele sempre levou a gente, às vezes ele via que a gente estava muito cansado, tinha aquela paciência de deixar a gente descansar um pouquinho, e eu tento fazer a mesma coisa que ele fez comigo, né? De não forçar, de deixar às vezes ele descansar, entender que às vezes sai um pouquinho da rotina, cansa. Eu, infelizmente, ainda não tenho babá ou rede de apoio, então as minhas aulas, eu dou aula com os 3 filhos juntos, eu carrego os 3. Então, acaba sendo um pouquinho mais puxado para o meu lado, né, como mãe, a maternidade, mas, por enquanto, eu estou conseguindo cumprir o meu papel como professora e mãe. Vai pela. Isso, Pilar. Diego Miguete também, que eu vejo que também é a parte social, de projeto, né? Eu quero ainda poder acompanhar melhor, né? Devido à minha função aqui, o dia todo que eu fico no estúdio, eu não consigo ter esse contato, mas é algo que eu quero também ter esse contato maior, porque acaba que um vai se ajudando, né? Você vai pegando, vai vendo o jeito que um dá aula, vendo o jeito do outro, né? E vai trazendo isso para si e só agrega. Como eu disse, né, eu sou aluno de projeto social, então assim, quando eu vejo essas crianças se encantando com o taekwondo, melhorando disciplina, melhorando a parte cognitiva, afetiva, que muitas das vezes não tem em casa, através do esporte, eu fico muito satisfeito porque eu vim de um projeto social, então
eu tô dando a possibilidade, né? Eu tô retribuindo o que foi me feito quando eu era mais novo. Então, eu acredito que o esporte muda a vida, né? Eu tenho alunos que foram campeão mineiro, eu tenho alunos que foram campeão mineiro esse ano. Infelizmente, devido às condições financeiras, falta de apoio e recursos, nós não conseguimos levar os meninos para disputar o campeonato brasileiro, mas nós temos alunos que têm esse potencial de estar levando o nome do taekwondo para fora do estado e até mesmo para fora do país. Inclusive, os meninos que são de projetos sociais são crianças que têm muito mais vontade de vencer na vida, né? Eles abraçam mesmo as oportunidades. Eu sou a Simari, tenho 7 anos, tem 5 meses que eu tô fazendo taekwondo. É muito legal. Eu acho que melhorou bastante minhas notas, meu comportamento, muito. Eu comecei através do CRAS. Aí o professor Diego falou com a mãe da minha amiga, estava conversando, aí eu vi e minha mãe me levou pra academia. Aí eu comecei o taekwondo, eu não quis parar, fez uma diferença muito grande na minha vida, eu amei. Quando eu cheguei assim, pra levar ela pro CRAS, e aí conversando com o Diego, e ele falou, leva ela na academia, que eu comecei, que eu fiz uma aula experimental, que eu não quis parar mais. E hoje, ela foi no campeonato de Manhuaçu, e hoje vendo ela assim, as notas, igual ela falou das notas, é a primeira coisa. Eu chego a ter assim, me emocionar, porque a história minha é uma coisa assim que eu não esperava passar. Mas hoje com ela, vendo o jeito dela assim no taekwondo, me motiva muito. Porque tipo assim, eu levo elas nos lugares, às vezes eu não tenho tantas condições, mas eu peço ajuda para os meus irmãos, para estar ali presente, para minha mãe, porque ela mudou assim, ela chega assim falar com a minha família mesmo. Nossa, eu quero ajuda, fazer uma rifa às vezes, porque dá gasto, igual o Diego falou, dá gasto. Mas através disso, ela mudou muito a vida. Ela, tipo assim, na hora que eu falo com ela, o Diego mandou mensagem, tem isso e isso. Ela já fica toda empolgada. Hoje eu acordou cedo, já faz as próprias coisas. Então, faz uma grande diferença. Eu, sim, os pais, se não puder, mesmo estar levando na academia, mas leva num projeto social onde possa estar ali, a criança tá, porque desenvolve muito. É gratificante estar aqui. Eu tenho um prazer imenso de falar que eu estou aqui, que é uma família, que eu estou aqui. É muito bom. Eu agradeço demais pelo apoio da Patrine, pelo apoio do Diego, por tudo. Conheci através da rede social, que tinha um projeto aqui no Praça Céus, me inscrevi ele, aí o professor me incentivou também a continuar treinando com ele. Eu gosto de fazer atividade física, apesar de ser bem difícil para mim, mas assim, acho muito importante, tanto para a saúde física quanto mental, e na educação também. Na minha época não tinha essa oportunidade que tem hoje em dia para eles, acho muito importante, muito válido fazer. Meu nome é Luiz Antônio Francisco, tenho 10 anos. Eu gosto de treinar, eu gosto de sair de casa, é bom. Eu tenho oportunidades de ir para os campeonatos. Essas medalhas são do Campeonato Mineiro, que eu fui campeão nas 3 etapas. Eu estudo, nunca falta, só quando eu estou passando mal, né? As notas estão boas. Eu acho que eu vou passar de ano. Meu nome é Júlia, eu tenho 12 anos, eu sou filha do professor Miguete. O que é fazer aula com o seu pai? É bem legal e diferente, né? Porque lá dentro do tatame ele é o meu professor, né? E não o meu pai. O que me deixa mais orgulhosa é que o intuito, né, do mestre Jurandir era espalhar o taekwondo, né? Era divulgar. Então ele conseguiu fazer isso. O principal, que era divulgar, difundir, ele fez isso muito bem. O principal, o aprendizado, seria disciplina. Porque se não tiver disciplina, arte nenhuma, profissão nenhuma chega a lugar nenhum. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus e pelo fato de ter me dado essa liberdade de conhecer o taekwondo e viver minha família assim, com o taekwondo. A gente sempre tem que ter humildade, né? Eu aprendi isso muito com meu pai, aprendi isso também, né? O Diego concretizou isso, veio o mestre Marcelino e fixou isso. A humildade tem que ter no tatame, na academia, da gente chegar, às vezes
a gente está cansado, a gente chega, limpa, ajuda numa aula, entender que o professor também é humano, está cansado, né? Então a gente tem que sempre ter humildade e consciência que o outro, né? Que o outro professor, o mestre, é também ser humano, né? Então hoje eu faço parte da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Sou filiado ao grão-mestre Marcelino, que infelizmente veio a óbito há 2 semanas atrás. Foi um cara que me ajudou bastante agora nessa trajetória onde eu me formei 3º Dan. Minha esposa teve a oportunidade de se formar faixa preta, ganhando um presente do mestre, ele deu o presente para ela. E uma coisa que ele deixou para mim, que foi pouco tempo de vínculo com ele, de convivência, mas foi que assim, eu luto, eu faço puncer, eu faço quebramento, eu sou técnico, eu sou professor. E ele me falou assim numa etapa do Campeonato Mineiro: você faz tudo, mas você não faz nada. Então procura um caminho e segue ele. O grão-mestre Marcelino, foi o maior presente que ele me deixou, né? Foi essa faixa preta que abriu muitas portas para mim. Enquanto muita gente fechou portas para mim, falaram barbaridades para uma mulher, mãe, né, de 3. Ele não, ele me abraçou, ele teve a humildade ele me ensinou muita humildade pelo pouco tempo que eu convivi com ele, e meu primeiro Dan eu vou carregar pro resto da minha vida e eu vou sempre lembrar dele. Taekwondo eu treino mais da metade da minha vida, né? Então o Taekwondo ele faz parte da minha vida, ele é a disciplina, a filosofia que eu sigo ali, né? É o meu ganha-pão. Hoje em dia eu sou o 6º Dan, eu não imaginava, quando eu peguei a faixa preta, vamos voltar até antes, quando eu peguei aquela amarela eu não imaginava ser faixa preta. No dia que eu peguei a faixa preta 1º Dan eu não imaginava ser o mestre. Hoje eu tô com um pé no 7º Dan. Daqui 2028 a gente tem um cronograma, então 2028 a Confederação Brasileira me libera para tá pegando o 7º Dan. Então hoje em dia o 7º Dan é uma realidade, uma coisa que eu nem imaginava. Quando começou o Taekwondo, a gente ia fazer curso fora em Belo Horizonte, a gente via aqueles mestres com 4 fitinhas, a gente já ficava assim, nossa, 4º Dan, mestre. Hoje em dia eu tô aqui com 6 Dans e a gente para pra pensar, poxa, cheguei tão longe assim, né? A gente ainda posso chegar um pouquinho mais, a ideia é pegar o 7º Dan e parar, mas eu tenho certeza que depois que eu pegar ele, eu também não vou parar. Quando tiver força, tiver vivo, com energia, eu vou estar buscando. Tem muitos bons profissionais aqui no Ubá, fazendo um bom trabalho, a cidade de Ubá todo está vendo isso aí, entendeu? Porque onde está o esporte, normalmente há disciplina. Agora, tem que ver também, né, o profissional que está ali lidando com a turma, porque não é o esporte que faz o movimento, que faz o movimento do esporte é um ser humano. O ser humano é cheio de erros. Se os pais que estão querendo colocar o seu filho, que seja criança, adolescente, a primeira coisa a fazer é procurar quem é o profissional. Se o profissional for um profissional mesmo, aí pode ficar tranquilo que através do profissionalismo do professor e o esporte, o aluno vai seguir em frente. Onde há esporte, é claro que há coisas erradas, mas é mais difícil entrar o erro no esporte do que em outros lugares. Viu? Eu acho que meu objetivo é tentar ser um pouquinho bom igual meu avô foi, minha avó, minha família. Porque minha tia, meu tio, minha mãe e meus avós fazem taekwondo. Então tentar seguir e também querer mostrar a minha irmã, que ela é bebezinha, eu querer ensinar ela taekwondo.